Há séculos, milhões de pessoas ao redor do mundo leem, recitam e escutam a mesma palavra repetidas vezes. Ela aparece em orações, cânticos, leituras públicas e momentos íntimos de fé. É uma palavra tão comum que, justamente por isso, quase nunca é questionada. Ela parece simples, óbvia, familiar, mas essa familiaridade esconde algo profundo. Hoje, vamos olhar com atenção para a palavra mais usada da Bíblia e para o significado que quase ninguém percebe. Desde o início, essa palavra soa como um título, algo respeitoso, solene, elevado. Em português, ela aparece como Senhor. Para muitos, ela significa apenas Deus, ou alguém com autoridade divina. Mas essa resposta rápida, apesar de comum, é incompleta. Porque quando lemos a Bíblia com atenção, percebemos que essa mesma palavra pode apontar para coisas muito diferentes, dependendo de como ela aparece, de como foi escrita originalmente e de como foi traduzida ao longo do tempo. E é exatamente aí que começa a nossa jornada. Para entender isso, precisamos dar um passo para trás. Muito antes da Bíblia existir em português ou em qualquer outro idioma moderno, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Nessas línguas antigas, as palavras carregavam camadas de significado que não cabem facilmente em uma única tradução. Uma dessas palavras, talvez a mais importante de todas, é o nome pessoal do Deus de Israel. Um nome que não era apenas um rótulo, mas uma declaração sobre quem Deus é. A primeira vez que esse nome aparece de forma clara é em uma história decisiva, o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. Moisés vê algo estranho, algo que chama sua atenção, algo que quebra a normalidade. Uma sarça que queima, mas não se consome. E desse encontro surge uma missão impossível: libertar um povo inteiro da escravidão. Diante disso, Moisés faz uma pergunta que parece simples, mas é profundamente humana. Quando as pessoas perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Qual é o seu nome? A resposta que ele recebe é desconcertante. Deus não oferece um nome comum, nem um título. Ele responde com uma frase: Eu serei. No hebraico, essa expressão carrega a ideia de existência contínua, de presença constante, de um ser que não depende de nada fora de si. Não é apenas eu existo, mas eu continuo sendo. Eu estarei presente. Eu não mudo. Essa resposta revela algo essencial. O Deus bíblico não é definido por funções ou limitações. Ele é aquele que é. Mas essa resposta cria um problema prático. Só Deus pode dizer eu serei. Nenhum ser humano pode usar essa expressão para se apresentar. Então, Deus orienta Moisés a falar de outra forma com o povo. Em vez de repetir exatamente a frase divina, ele deveria dizer: O Deus dos nossos antepassados me enviou a vocês. A partir disso, surge uma forma verbal adaptada, uma maneira humana de se referir a esse Deus. Essa forma, no hebraico antigo, se cristaliza em 4 consoantes que aparecem repetidamente nos textos bíblicos. Essas 4 letras, que em português costumamos representar como IHWH, aparecem mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Elas não são um título genérico. Elas representam o nome pessoal do Deus de Israel, um nome associado à libertação, à fidelidade, à promessa e à presença constante. Mas, ao longo do tempo, esse nome passou a ser tratado com extremo cuidado. Os antigos israelitas acreditavam que esse nome era sagrado demais para ser pronunciado em voz alta. Havia um profundo respeito, quase um temor, de usar o nome divino de forma leviana. Então, quando liam as Escrituras em público e encontravam aquelas 4 letras, eles faziam algo curioso. Em vez de pronunciar o nome, diziam outra palavra. Uma palavra hebraica que significa Senhor, Mestre, aquele que governa. Essa palavra é Adonai. Com o tempo, essa prática se tornou tradição. Ler o texto, ver o nome divino escrito, mas pronunciar Adonai. Isso criava uma separação clara entre o nome pessoal de Deus e os títulos usados para se referir a ele. Séculos depois, quando escribas começaram a copiar os textos hebraicos,
surgiu um novo desafio. Como garantir que o leitor lembraria de dizer Adonai ao ver o nome divino? Para resolver isso, eles criaram um recurso visual engenhoso. Pegaram as 4 consoantes do nome divino e adicionaram a elas as vogais da palavra Adonai. O resultado era uma palavra híbrida, que não deveria ser pronunciada como estava escrita. Ela servia apenas como um lembrete visual. Ao ver isso, diga Adonai. Durante muito tempo, todos sabiam disso. Nenhum judeu pronunciava aquela palavra híbrida como um nome real. Ela não existia para ser falada. Ela existia para orientar a leitura. Mas, muitos séculos depois, quando estudiosos cristãos começaram a estudar os textos hebraicos sem conhecer plenamente essa tradição, algo inesperado aconteceu. Eles encontraram aquela palavra híbrida e a leram literalmente. A pronunciaram. A trataram como se fosse o nome original de Deus. Essa leitura acabou sendo transliterada para outras línguas e, em português, chegou até nós como Jeová. Um nome que se tornou comum em muitas tradições religiosas, mas que, historicamente, nasceu de um mal-entendido. Não porque fosse fruto de má intenção, mas porque o contexto cultural e linguístico original havia se perdido. Aqui é importante fazer uma pausa. Esse detalhe não existe para invalidar a fé de ninguém, nem para criar divisões. Ele existe para mostrar como a linguagem molda a forma como entendemos textos antigos. E, mais importante ainda, para mostrar que, por trás de todas essas palavras, Senhor Adonai Jeová, existe algo mais profundo. Existe o nome divino original, que aponta para um Deus que é, que foi e que sempre será. Agora voltamos ao ponto inicial. Quando você lê a palavra Senhor na Bíblia em português, algo importante acontece no texto. Em muitas traduções, quando essa palavra aparece escrita com letras maiúsculas, ela está representando o nome divino. Não é apenas um título. É uma escolha editorial para indicar que, no texto original, ali está o nome pessoal de Deus. Já quando a palavra aparece em letras minúsculas, ela normalmente traduz outro termo hebraico. Essa distinção muda completamente a leitura. Um versículo que antes parecia genérico se torna pessoal. Um texto que parecia falar apenas de autoridade passa a falar de relacionamento. O Deus que ali aparece não é apenas um governante distante, mas aquele que se revelou, que fez promessas, que agiu na história. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo isso. A palavra mais usada da Bíblia não é apenas um termo religioso repetido por hábito. Ela é um convite constante à memória. Um lembrete de que o Deus bíblico não é uma ideia abstrata, mas uma presença viva, fiel e atuante. Cada vez que essa palavra aparece, ela carrega séculos de história, cuidado, reverência e significado. Quando percebemos isso, nossa leitura muda, nossa escuta muda. Até mesmo nossas orações mudam. Porque entendemos que, por trás de uma palavra simples, existe uma profundidade que atravessa o tempo. E talvez a pergunta final não seja apenas o que essa palavra significa, mas o que fazemos com esse significado agora que o conhecemos. Se esse conteúdo ajudou você a enxergar algo que antes passava despercebido, escreva nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Se esse tipo de explicação profunda e acessível faz sentido para você, considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E se esse vídeo trouxe clareza, deixe seu like.